Vamos todos nesse momento acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos nós, com fé, amor, boa vontade. Como é gratificante estar aqui nesta casa de amigos, nesta casa de orações. Estar aqui é um jeito de amar. Jeito de amar. Uma das coisas mais lindas que Deus criou. É isto virou tradição, imprimindo palavras de amor e sinceridade entre os homens. Séculos se passaram, outras gerações foram criadas, mas o jeito de amar sempre foi um só, vivido por cada povo, vivido em cada época. Na medida em que a gente pratica o amor, a caridade, nós nunca vamos deixar de nos amar. Agindo assim, vamos evoluir unidos cada vez mais espiritualmente, crescendo sempre na essência e no amor de Jesus, que é o que importa para cada um de nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, na manhã de hoje, nosso irmão, nosso amigo João Paulo, que vai proferir a palestra da manhã. Obrigado, Luiz. Será que eu deixo a luz assim? A do fundo? E acende por aqui a do fundo? Não, essa aqui, né? Pronto. Deixa eu ver se isso aqui tá funcionando. Bom, então vamos lá. Pessoal, bom dia para quem eu não disse bom dia. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje, porque depois de hoje eu comentei com a Vivi, acho que uns 13 anos, 12, 13 anos que eu não dou palestra, né? Eu parei de dar as palestras, mesmo que a agenda vai aumentando e os pacientes vão procurando, e tem tanta gente incrível para poder mostrar o trabalho, e muitas vezes as pessoas, eles vão no pessoal que já está formado há mais tempo e esquece que o pessoal que está chegando tem muita coisa incrível para dizer, né? Então eu fui parando para ir deixando outros profissionais mostrarem o que sabiam e me aposentei nas palestras. Então, enfim, né? E também está sendo um desafio porque foi uma semana difícil, né? Com cólica renal e tudo, né? Preocupado se eu estar aqui ou não. Né? Acho que o que mais passava na minha cabeça é se eu ia chegar aqui hoje, né? Então, quem já teve cólica renal sabe que é um parto, é horrível. Então foi bem difícil, né? E por que eu escolhi falar sobre psicografia, né? Nessa palestra. Eu queria que fosse um tema em que as pessoas gostassem do tema, que despertasse curiosidade nas pessoas, mas que ao mesmo tempo fosse um tema que traz muitas dúvidas, que é um pouco polêmico e tem muitas falas a respeito, e para tentar organizar de algum modo esse tema, né, esse assunto, né? Para quem me conhece, já me viu aqui de outros momentos, sabe que eu participo, eu gosto que as pessoas participem, eu não sei como que o tempo vai, né, permitir, mas a Gatti, a Vivi, a Amanda, né, a Silvana, o pessoal da casa que quiser contribuir, eu acho muito bem-vindo, né, porque às vezes aqui na frente a gente não se lembra de tudo, né, então acho que tudo é válido para a palestra ficar bem recheada, bem completa, né, então, enfim, então vamos lá. O que eu pensei a princípio? Quando a gente fala sobre psicografia, ele é um assunto que traz muita emoção, né? Porque receber uma mensagem, uma carta dos nossos amores, dos amores das pessoas, dos amores de vocês, é um momento de muita emoção, é muito lindo para quem recebe. Mas também é algo que causa muita dúvida nas pessoas que não estão participando ativamente daquele momento, né? Porque a gente estar como espectador é uma coisa, mas a gente vivenciar o recebimento da carta é algo que vai além de muitos sentimentos, de muitas expectativas, né? Eu tive o prazer, meu pai mandou 2 cartas pra gente, né?
E na primeira carta fica aquele misto de emoção e realmente a dúvida, né? Será que é ele? Aí você fica procurando até que ponto isso aqui é genérico? Até que ponto ele está dizendo alguma coisa que a gente realmente vai identificar que é ele que está mandando, né? E ao longo da semana, assim, eu fui refletindo a respeito disso e eu pensei muito em Jesus, né? Quando a gente volta em todas as vivências do Cristo, tudo que ele ensinou, tudo que os discípulos e as pessoas que puderam estar próximo dele ao redor, né, vivenciaram, eu acredito que para a gente experimentar o que é fé, né, a gente tem que passar por isso, né? A fé é aquele momento em que você tem que acreditar, mesmo que você não tenha algo tão concreto para te ajudar a acreditar, né? E na psicografia a gente vai ter muito isso, né? Tangível, intangível, que é concreto e abstrato, né? Então, espero que a gente consiga ter um pouquinho de reflexão sobre isso hoje, né? Se eu conseguir ajudar vocês a entenderem qual é essa experiência, para quem não recebeu ainda, eu trouxe algumas cartas para ler, né? Tomei um cuidado de pegar cartas do Chico, né? Com exceção de uma, depois eu explico o porquê. Porque se eu pegasse psicografias aleatórias, também aí estaríamos na questão da dúvida, que isso é inerente, né? A dúvida é o princípio da sabedoria, né? Então a gente duvida, é natural a gente estar sempre duvidando das coisas, né? Então, como o Chico é Chico, né, eu acho que não resta dúvida para todo mundo, né, quem foi Chico, das obras, o que ele fez, né, então eu acho que fica mais fácil para a gente conseguir identificar um pouco de tudo o que ele traz ali nas cartas, né, cada detalhe que ele traz ali para as famílias que receberam essas cartas, e depois eu vou explicar o porquê, né, que eu escolhi cada uma dessas cartas, porque o objetivo não era causar emoção, mas a gente entender o quanto que a doutrina espírita, o quanto que a espiritualidade amiga, o quanto que Deus traz para a gente um equilíbrio, né? No nosso dia a dia, um equilíbrio para as nossas vivências, que a gente vai começar a entender isso pelas cartas, né? Eu trouxe, por exemplo, uma carta de uma pessoa que ela era um bandista, né? Ela começa, que é a Clara Nunes, né? Ela começa a chegar próximo do kardecismo, ela começa a conhecer um pouco mais de André Luiz através do Chico, né? E quando há o desencarne da Clara Nunes, a maneira como a espiritualidade acolhe ela é muito bonita, né? Então, o quanto que a espiritualidade amiga consegue dar um colo para a gente dentro daquilo que a gente precisa naquele momento, e isso é muito bonito, né? Assim como tem uma outra carta também que a gente vai ver o motivo do desencarne, foi algo que aconteceu lá atrás, de alguém que fez muito mal para os irmãos lá atrás, e o tipo de desencarne tem a ver com isso também. Então, são maneiras para a gente conseguir refletir um pouco, né, sobre essas questões. Então, muitos de nós já nos emocionamos ao ler uma carta psicografada, onde o ente querido envia palavras de consolo e amor. Eu coloquei essa questão do consolo e amor porque muitas vezes as pessoas que estão recebendo cartas, elas esperam que o ente querido ele fale o que aconteceu naquele momento. Por que aconteceu isso? Como aconteceu isso? Mas a culpa foi sua? A culpa foi do fulano? E muitas vezes os nossos amores, eles não nem é permitido para eles dar tanto detalhe do que é que aconteceu. Porque o intuito de quem vem dar a psicografia não é ficar levantando polêmica, não é fazer os familiares brigarem com ninguém, longe disso, né? Então, é realmente trazer uma palavra de conforto, de carinho e demonstrar o quanto que ele realmente amava essa pessoa que está recebendo esse recado, né? E como a comunicação é possível, né? O que os espíritos relatam sobre o momento da morte e o que isso nos ensina sobre a vida, é o que a gente vai ver, né? Então, a psicografia, ela é uma forma de mediunidade, onde um espírito se comunica por meio da escrita, usando o médium, né? Algumas pessoas chamam de medianeiro, né, Magatti? Também é correto dizer assim. Como instrumento. Pode ser mecânica, semimecânica ou intuitiva, que a gente vai ver um pouquinho da diferença. Eu não vou entrar muito, porque senão a palestra fica muito técnica e não era o intuito, tá? Muitas mensagens psicografadas relatam o instante do desencarne, o que viram como se sentiram, os reencontros ou as dificuldades. Essas experiências variam muito e refletem o estado do espírito antes da morte, né?
Um dos objetivos foi também trazer a questão do tempo, né? Então tem uma carta psicografada pelo Chico que ela aconteceu com menos de 30 dias, né? Algumas com um pouco mais de tempo. Mas por que que tem essa questão de tempo? Depende muito dessa questão do estado emocional, do psicológico daquela pessoa que fez a passagem, né? É obviamente que uma pessoa mais velha, que viveu 50, 60 anos aqui com a gente, ela já tem mais apego material, ela já tem mais dificuldade, tem resistências, né, por voltar para casa, porque aqui é um empréstimo, é o nosso estágio, a nossa casa não é aqui, né, é um lar temporário. Então, a gente tem que sempre, quando fala de psicografia, entender de quem estamos falando. Quem é esse espírito? Quem é esse irmão que voltou? E por que que ele está conseguindo dar essa carta nesse momento e outras pessoas demoram tanto tempo? É por conta disso, né? O tipo do desencarne, tem desencarnes que acontecem de uma maneira muito pesada, como acidentes muito pesados, né? A gente sabe que tem toda a questão de socorro, para onde essa pessoa vai, o quanto de tempo que ela vai demorar para ter entendimento do que aconteceu com ela. Então, tudo isso é importante nesse momento, né? Então, para falar de psicografia, não tem como a gente falar de concreto e abstrato, né? O que é palpável e aquilo que a gente não consegue pegar, não é palpável, né? Como funciona a psicografia, precisamos entender a diferença, né, do que é tangível, que é o concreto, ou intangível. O que nos ajuda a enxergar como se dá a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Então, o que é concreto, o que é o tangível? É tudo o que a gente consegue perceber com os sentidos físicos: ver, tocar, ouvir, cheirar, saborear, né? Quando a gente está numa sessão de psicografia, a gente vai ver o medianeiro, a gente vê a caneta se movendo, a gente vê o papel sendo preenchido, as pessoas que estão ali esperando, né? Então, a gente consegue perceber o que é que está acontecendo, né? E o abstrato, o intangível, é tudo que não pode ser percebido diretamente pelos nossos sentidos, né? Mas tem uma influência na nossa vida. Pensamento, emoção, ideias, intenções, né? Então, de repente, alguém aqui está recebendo a carta no momento e ela está sentindo, né? Quando eu fui receber do meu pai, o SAMU que hoje estava em Neves Paulista, e era um dia de frio intenso, né? E eu comecei a sentir um calor muito forte. E eu falei pro Samuel, eu tô sentindo um calor que para mim não faz sentido, né? Porque tava todo mundo com frio, né? Aí eu tirei a blusa, comecei a ter muito calor, né? E ali eu comecei a ter uma percepção de que alguma coisa estivesse acontecendo, mas a gente fica na dúvida, né? Porque é o que eu disse, quando é mais concreto, a gente consegue perceber o que tá vendo. Para mim era um momento de algo abstrato que eu não entendia o que estava vendo. Depois que eu recebi a carta e fui percebendo tudo o que aconteceu, que a ficha vai caindo e você vai se tocando. Talvez meu pai estava mais próximo, talvez foi um momento que eu captei alguma coisa, né? Porque todos nós somos médiums, né? Em maior ou menor grau, né? Tudo depende do tanto de treino, né? Da possibilidade que cada um tem para trabalhar com isso, né? O psicógrafo ou psicografista, isso me trouxe uma dúvida, tem os dois termos, tanto faz, né? O médium de psicografia, vamos colocar assim, quando ele vem com essa possibilidade, ele vem com isso porque ele está pagando muitas dívidas, né? Não sei se todos os casos, né? Mas a gente sabe que é uma pessoa que ela causou muitos danos, né, no passado, e ela vem como trabalhador por conta disso. Então, quantas vezes, né? Não sei se alguém aqui já teve essa vontade, mas eu falo, nossa, se eu fosse médium, eu queria ser o médium que psicografa. Porque é emocionante, é gostoso você poder fazer essa ponte, dar o recado. Mas às vezes a gente esquece disso, né? Que o médium ele sofreu muito ou causou muito sofrimento para vir com isso, né? Então é gostoso, a gente quer fazer isso, mas, né? A não ser que a gente causou muitos danos, então acho que ter causado muitos danos não é tão interessante assim, né? Porque os danos a gente sabe o quanto que isso implica no nosso processo evolutivo, né? Na psicografia, o espírito transmite uma ideia, que é abstrata, para o médium. Essa ideia, por meio do pensamento e da sintonia, é transformada em palavras escritas no papel, que é o concreto. Ou seja, o que é intangível se torna tangível. Então, é o momento de transformação do abstrato para o concreto, né? Do intangível para o tangível, né? Então, eu trouxe essa analogia do rádio. O pensamento do espírito é como se fosse uma música transmitida pelas ondas de rádio, que é algo que a gente não consegue ver, a gente não consegue palpar as ondas de rádio, né? E o média é como se fosse o aparelho que capta essa frequência e transforma em som audível, né?
A psicografia, ela é um trajeto do invisível para o visível, do pensamento para o papel. Aí eu trouxe o Chico ali no momento, tem outro momento que eu trouxe uma outra foto dele também. E aí os tipos de psicografia, né? Então, a psicografia mecânica é o tipo mais puro de psicografia. O médium atua como instrumento passivo, a mão dele é movida diretamente pelo espírito, sem interferência do pensamento ou da vontade consciente do médium, né? O médium não tem consciência do que está escrevendo no momento. Muitas vezes ele só toma conhecimento do conteúdo após a escrita. Às vezes o médium nem sabe o que está na carta. Ele só vai ter esse conhecimento quando ele próprio lê ou alguém vai ler essa carta, né? A caligrafia pode mudar conforme o espírito comunicante e o pensamento do espírito flui diretamente para a mão do médium, tá? Na psicografia puramente mecânica, o pensamento do espírito se transmite diretamente à mão que escreve, sem nenhuma participação do pensamento do médium, que muitas vezes ignora o que escreve. Uma vez, em Neves, o Newton Stuck, que é a minha referência hoje de médium de psicografia, eu não tive o prazer de conviver com o Chico, estar próximo do Chico. Então, o Newton ele comentou que quando ele estava psicografando alguns livros do Gabriel Martins, ele estava vendo TV ou conversando com o marido, enquanto a mão escrevia. Então, assim, deve ser um fenômeno muito interessante da gente presenciar, né? Ver a pessoa agindo normalmente na vida dela e a mão ali escrevendo, né? Do mesmo modo que um homem a quem guiem a mão para fazê-la escrever, sem ele saber o que está sendo escrito, né? Isso eu retirei do livro dos médiuns, tá? O que é a psicografia semimecânica? Ela é um estado intermediário entre a psicografia mecânica e a intuitiva, que a gente vai ver depois. O médium sente o impulso na mão, mas acompanha o pensamento do espírito. O médium sente que a sua mão é guiada, mas também percebe, em parte, o conteúdo da mensagem. Pode haver uma mescla entre o pensamento do espírito e os do médium. O médium tem alguma consciência durante a escrita, mas não controla a mensagem. Aqui na casa, quando fala-se de mediunidade ou de psicografia, sempre vem a fala de que o trabalhador ele precisa sempre de disciplina e muito estudo. Por quê? É muito comum, às vezes, a gente confundir sentimentos e pensamentos que são nossos com o da outra pessoa, né? E isso é muito grave, porque quem está recebendo algo, quem está tendo uma resposta de um trabalho, ele está esperando uma verdade ali, né? Então, é o que muitas vezes as pessoas, né, Magatti, acho que olham o espiritismo com um olhar meio preconceituoso, né? Pode falar. Por isso, da importância do médium fazer o autoconhecimento. Ele se conhecendo, ele sabe diferenciar o que é do espírito e do que é dele. O que é dele, exatamente, né? Eu trouxe aqui o livro dos médiuns, né? Na psicografia semimecânica, o médium sente o impulso involuntário na mão, ao mesmo tempo em que tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. É muito parecido com o que eu trouxe no outro slide, mas é para vocês terem a referência de onde que eu tirei, tá? E o que é a psicografia intuitiva? O espírito transmite as suas ideias ao médium, por meio do pensamento, e o médium as escreve com suas próprias palavras. É como se eu tivesse, por exemplo, a Amanda está psicografando e eu estou dando a receita do bolo para ela. Ela entendeu o que eu disse, mas ela vai escrever a receita do modo dela. Ela não vai colocar exatamente como eu coloquei, né? Isso para muitos familiares pode trazer um conflito muito grande na hora de receber uma carta. Por quê? As pessoas, como eu disse, as pessoas ficam se apegando naquilo que era do espírito, enquanto ele estava encarnado. Ah, mas o meu pai não falava desse jeito. Ora, se a gente entende que o espírito ditou alguma coisa e foi colocado no papel de acordo com aquilo que o médium interpretou, não dá para ficar encontrando nessas linhas escritas o familiar ali. Né? Então, assim, a gente tem que ver qual é a essência, qual é o conteúdo dessa carta. Porque foi você quem conviveu com essa pessoa. Então, só você sabe se aquilo que ela está dizendo faz sentido ou não. Então, não adianta eu receber a carta e trazer aqui e falar, Magatti, lê para mim e vê se isso aqui é de verdade. Então, tipo, é o meu familiar. Como que eu vou trazer pro Magatti ler a carta e pro Magatti validar para mim se aquilo faz sentido ou não? Temos algumas questões que vão trazer essa verdade? Temos. A assinatura, por exemplo, né? Eu ia trazer a carta que o meu pai escreveu, mas eu achei que seria muito injusto com as minhas irmãs, a minha mãe, né? Por quê?
De repente eu trago para a palestra e numa outra carta vem, mas você disse isso lá, a palestra foi gravada. Então, para não ter esse tipo de problema, eu resolvi trazer outras, né, outras psicografias. Mas eu queria, pelo menos ter trazido, né, não pensei nisso na hora, mas para vocês verem, comparar a assinatura com o RG e a assinatura da psicografia. O que acontece muito? Na terça-feira em Catanduva, nós tivemos a sessão de psicografia do Newton e do Diego, né, do Newton Stuck e do Diego Garla. A Carol não estava presente. O que mais incomoda, e outro dia até eu presenciei, tipo, essa dúvida, né? Até eu acabei no muito tendo um lapso ali de dúvida, depois eu fui buscar. Eu falei, eu acho que nada mais justo trazer para o pessoal, né, da palestra essas dúvidas também. Se a psicografia, né, é algo que o médium dá conta, né, é um assunto que ele vai receber, ele vai pôr no papel. Por que eles fazem aquela fichinha no começo? É o que mais as pessoas perguntam, né? O que acontece? E eu perguntei isso para o próprio Newton, né? Eu falei, Newton, o que mais as pessoas questionam é o porquê da ficha, né? A ficha, enquanto o familiar está chegando para a psicografia, o que eles pedem? Fiquem em oração e pensa no familiar de vocês, pensem no ente querido de vocês, porque ele já está por aqui, ele está transitando, né? Os que não vão mandar a psicografia, eles já estão aqui emanando amor, carinho, já estão abraçando vocês, né? Quem tem mediunidade vai ver, mas a maioria que não tem não vai conseguir ter esse deslumbre, né? O vislumbre ali da pessoa abraçando e tocando, estando com a gente, mas a gente pode sentir, né? E o que acontece? A fichinha é para ajudar as pessoas a saírem dessa questão de muito abstrato. Mas será que o familiar está aqui? Onde está? Que jeito é? E aí é uma forma de fazer um processo inverso. Vamos deixar a pessoa um pouquinho mais concreta e ver o nome do familiar na ficha, o que aconteceu com ela, os filhos, os irmãos, para a gente começar a ter um pouco de conexão. E a espiritualidade, eles também têm uma organização, né? Eles estão... Por exemplo, aqui na casa eu ouvi muito quando você te dava um curso, né? Por que de ter horário para começar e horário para terminar? Porque a espiritualidade, ela está aqui organizada, né? E tem convidados, tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, tem irmãos que estavam perdidos por aí, conseguiram chegar aqui, e de repente esse irmão ele não está com paciência para ficar esperando um atraso de 10 minutos. Então por isso que o palestrante ele tem que sempre priorizar essa questão do relógio, o momento de início eu acho que é fundamental. Às vezes o atraso acontece, já aconteceu de palestra de segunda-feira, né, Vivi? Às vezes é para terminar, tipo, olha, são 40 minutos, e a gente vai acabar passando um pouquinho. Mas é porque a palestra está tão gostosa que deixa fluir, né? Como uma do Magatti da segunda, né? Se deixasse, teria ido até umas 10 da noite, uma das palestras, né? Porque é um assunto que envolve, e a gente tem essa sede de conhecimento, né? Mas o horário de início, pelo menos, ele é imprescindível, né? Porque existe uma organização. Então, a ficha da psicografia, ela existe para isso, tá? E o que aconteceu? Como foi a USE de Catanduva que promoveu a psicografia da terça-feira, e na outra, acho que no ano passado, se eu não me engano, que foi uma reunião mediúnica de psicografia que teve muita gente e não cabia no local, então eles procuraram um local ainda maior. Então, tinha mais gente em pé, faltou ainda a cadeira, porque quanto maior o espaço, mais pessoas vão, porque a saudade é enorme, a vontade de receber uma carta é gigantesca, né? E foi muito interessante porque tipo, os médios eles vão atendendo as pessoas, eles vão lendo a fichinha, quem é seu pai, é sua mãe, o que aconteceu, né? Para ter esse contato também, porque a gente está ali, imaginem, vocês vão passar por um médico, onde o médico não toca em vocês e nem fica na presença de vocês. Como vocês sairiam de uma consulta médica se o médico nem visse vocês, né? É a mesma forma, isso acontece também com a questão da psicografia. O médium, ele tem essa como é que eu posso dizer, esse colo, vamos colocar um colo, que não me vem a palavra agora, não sei, esse detalhe, esse cuidado, acho que é esse cuidado de passar com a gente, de ter a gente ali, justamente para a gente senti-lo, né? Falar um pouquinho com esse médium. É ele que vai receber a carta, provavelmente. Então, quem é essa pessoa? Eu não tive nenhum contato, né? Então, é um colo, tá? Enquanto a organização espiritual, ela está acontecendo, né? E na terça-feira, lá em Catanduva, foi muito interessante porque teve um cara que me chamou muita atenção, até ontem em casa a gente estava falando sobre isso,
Ele chegou com roupa de trabalho, com graxa, provavelmente um mecânico, ou talvez um eletricista, não deu para identificar. A minha irmã disse que viu que ele não era de Catanduva, ele era de outra cidade, que no uniforme tinha a cidade, que provavelmente é onde ele trabalha. E os médios já não estavam mais recebendo as fichinhas, eles já tinham ido para a mesa, né? E ele chegou atrasado, ele fez a fichinha, ele preencheu a fichinha, e a equipe que estava ali ajudando, né, da USE, pegou a fichinha, né? Então nem foi para a mão dos médiums. E ele não tinha cadeira, encostou, e eu fiquei prestando atenção porque ele estava muito próximo, né? E eu falei, nossa, imagina esse cara, né, a gente com os nossos pensamentos, né? O que ele não passou hoje, teve o trabalho para estar aqui, não consegue um lugar para sentar, está lotado, e às vezes nem consegue uma carta. Que delícia se ele conseguisse receber a carta. E ele recebe, né? Então, assim, o interessante é que ele não passou pelos médios. Então, foi, né, minha tia estava comigo lá também, o pessoal, então eu falei assim, olha que interessante, né? Essa pessoa não precisou entregar a fichinha para o médio, não precisou conversar com o médio, e mesmo assim a carta veio, né? E ontem em casa a gente estava num momento de jantar, e eu acho que isso também veio para eu trazer para vocês, né? Um relato de uma pessoa que foi num centro espírita, e eu não vou citar nomes, acho até para não ser injusto, né? De repente um lapso de memória aí. Mas nesse centro tem um telão, uma TV, e eles expõem algumas psicografias que foram recebidas naquela casa, e de repente você chega ali, você reconhece a assinatura e a carta de alguém. Então eles têm um prazo para essa psicografia ficar ali, e a pessoa ir lá e reclamar, ó, é um familiar, é meu pai, é minha irmã, né, e levar essa carta embora. E a pessoa chegou ali, né, essa amiga da pessoa que relatou isso ontem em casa, e ela reconheceu a assinatura, né, da irmã, e ela pediu a psicografia, quer dizer, ela nem estava no centro, ela nem foi pedir a psicografia, e isso aconteceu, né? Então é uma psicografia que a gente chama de começo, meio, fim, né? Ela tem ali o objetivo de estar ali, ela tem todo um contexto, e no final a assinatura, né? As psicografias sem assinatura, elas existem? Elas existem, né? Se vocês me perguntarem, João, qual é a diferença? Por que algumas pessoas não colocam assinatura? Não consegui uma resposta, porque quando a gente cita, né, essa questão, por que uma pessoa recebeu a psicografia e não tem assinatura do familiar? É o que deixa algumas pessoas um pouco insegura, né? Porque eu acho que a assinatura é o processo do concreto, né? Do intangível que passou a ser tangível. Eu vejo a assinatura, bate, confere com a assinatura do meu familiar, né? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? A psicografia intuitiva é o próprio espírito do médium, que atua sob a influência de um espírito estranho. A comunicação se transmite por uma espécie de inspiração. Então o médium ele sente, né, aquilo vem para ele vai colocando no papel, né? Eu trouxe um resumo, né, das três, né? Mecânica, semimecânica e intuitiva. Qual é o controle do médium, né? Na mecânica não tem nenhum, na semimecânica é parcial, na intuitiva total. Consciência do médium, né, com conteúdo, na mecânica nenhum, na semimecânica é parcial e na intuitiva ele tem, né? E a influência do médium mínima na mecânica. Por que mínima? Porque a mão dele está ali, existe, né? O médium está ali, né? Semimecânica ela é média e na intuitiva ela é alta. O médium ele está totalmente, né, tendo influência sobre esse conteúdo, né? A psicografia nos mostra que a vida continua, cada relato é um convite à reflexão sobre como estamos vivendo e nos preparando para o retorno para a pátria espiritual. Porque as mensagens elas vêm recheadas de muito carinho, de muito aprendizado, né? A morte não é o fim, é apenas a volta para casa, e a psicografia é a carta que atravessa os mundos para nos lembrar disso, né? Quanto tempo uma pessoa desencarnada demora para enviar uma mensagem psicografada por algum médium, né? Essa é uma questão muito comum e importante dentro do espiritismo, mas a resposta não é única nem exata, pois depende de vários fatores que eu já citei alguns no início, né? Segundo os ensinamentos da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o tempo que um espírito leva para se comunicar após o desencarne pode variar bastante. Não há um prazo fixo, depende da elevação do espírito e das circunstâncias do desencarne, né? No livro dos médiuns, um Allan Kardec ele fala pra gente que alguns espíritos se manifestam espontaneamente e desde os primeiros dias da morte do corpo, outros não conseguem, senão após um tempo bastante longo. Então, assim, algumas pessoas logo que eles desencarnam, eles já conseguem ter essa possibilidade,
e alguns já vão demorar muito tempo. É por isso que incomoda alguns familiares. Por que que algumas pessoas conseguem receber com tão pouco tempo e eu ainda não recebi? Né? Aí que tem a questão da tentativa. Temos a questão também do reencarne? Temos, né? Que a gente tem o reencarne compulsório, às vezes a pessoa bateu lá, ela ficou muito mal, não conseguiu ficar e ela tem que voltar. Então, qual é a chance dessa pessoa mandar uma carta psicografada, né? Então, já começam a existir alguns fatores que complicam, né? Ele continua explicando que isso depende do adiantamento moral do espírito, das condições do seu desligamento do corpo físico e das circunstâncias do desencarne, se for brusco, traumático, se essa pessoa está muito tempo no hospital, se recuperando, o quanto que essa pessoa está revoltada ou não ali no plano espiritual. Para quem já assistiu os filmes espíritas ou leu os romances espíritas, já viu muito sobre isso, né? O quanto que é revoltante para muitos espíritos estar ali e deixar pai e mãe, ou às vezes os filhos, porque vem a preocupação, vem o desespero. O nosso controle, né? A gente tem essa necessidade de controle, né? O ser humano tem muito isso, né? O desligamento do perispírito também influencia, né? No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, né? Allan Kardec analisa diversas comunicações de espíritos e ele comenta que há espíritos que se desprendem imediatamente e outros que permanecem presos ao corpo por dias, semanas ou até meses, o que dificulta a comunicação. Teve uma palestra aqui que um palestrante trouxe o quanto que alguns irmãos eles são tão apegados à matéria que, infelizmente, eles vão para o túmulo e eles continuam ali. E há, inclusive, relatos de pessoas sentindo o corpo em decomposição, né, Magatti? Por conta desse apego. Então, olha como é importante a gente trabalhar a nossa mente, trabalhar o desapego e trabalhar muito a caridade, o amor, a boa convivência, né? O tempo do despertar ou libertação, ela é necessária para que o espírito retorne à consciência de si mesmo e do plano espiritual, né? Temos casos de comunicações muito rápidas, né? Na literatura mediúnica e especialmente nas obras do Chico Xavier, há relatos de comunicações ocorridas em poucos dias ou semanas após o desencarne, né? Temos exemplos notáveis que são as cartas de familiares, né? No livro Cartas de uma Morta, a mãe do Chico Xavier escreve para ele por psicografia apenas alguns dias após o seu falecimento, né? Não temos só a psicografia que comprova isso, tá? O próprio Divaldo, né? Ele tem essa possibilidade, por ser médium, né? De comunicação com os familiares muito rapidamente. E o Chico, né? A gente teve uma palestra aqui de alguém que trouxe, eu não me lembro quem foi o palestrante, falou um pouquinho da vida do Chico, e para quem já assistiu os filmes também vê isso, né? O quanto que o Chico ele sofreu muito, né? Depois teve a madrinha que furava ele com um garfo, e a mãe estava ali o tempo todo dando força para ele. Quer dizer, ela não vem ali, quando o Chico era criança, numa psicografia, mas ela tem essa possibilidade aí de comunicação com ele também, né? E as cartas consoladoras, né? Que a gente vê a Mayra Rocha, muita gente, o próprio Newton, né? Trazendo essas cartas para o pessoal, né? O próprio Chico tinha as cartas consoladoras também, né? Que ocorreram em média entre 30 dias a 6 meses após o desencarne, embora haja casos mais rápidos e outros que demoraram anos, que eu trouxe exemplos, né? Os espíritos mais evoluídos se comunicam com mais facilidade, né? Porque eles já estão mais elevados, eles já têm domínio sobre o plano espiritual, conseguem se comunicar mais rapidamente por isso, né? Mesmo eles dependem da autorização e condições favoráveis. Então, assim, quando a gente desencarna, a gente não vai vir dar a carta porque eu quero, porque sim, né? Porque eu tenho que ter um treino de como eu vou conseguir me ligar a esse médium, né? Outro dia, eu vi num vídeo, eu até procurei no YouTube para trazer, mas eu excluí muitos slides, já tinha ficado muito extenso, então não dava para eu colocar mais coisas para trazer, mas é que é muito curioso, o assunto ele é muito interessante. E mostra como que eles fizeram uma analogia de como que o espírito, né, ele pega na mão do médium, então mostra, né, todo aquele brilho ali, né, da pessoa desencarnada, entrando em contato com essa mão desse médium para pegar na caneta e fazer a carta, né, e escrever ali, né. Conforme os ensinamentos do Livro dos Espíritos, né, na questão 459, os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos
mais do que nós imaginamos, né? Frequentemente são eles que nos dirigem. Então, não temos só a psicografia para entender que existe influência dos espíritos, né? Aqui na Casa Espírita, não sei se todo mundo sabe, né? Até porque tem gente que está sempre chegando, temos também o atendimento fraterno que faz a ficha da pessoa e vai para a mesa mediúnica, né? Para quem participa da mesa mediúnica, sabe como é entrar em contato com esse momento, né? Existem espíritos obsessores que estão nos influenciando o tempo todo, e lógico que em alguns momentos vem até familiares que trazem alguns recadinhos, mentores e tudo mais, né? É bem bonito. Um resumo comparativo, né? Dos fatores que influenciam o tempo: grau de evolução do espírito, condições do desencarne, ligação com a matéria, vontade e permissão, e condição do médium. Acho que não vou nem precisar ler os exemplos, né? Então, eu trouxe exemplos notáveis de cartas psicografadas pelo Chico Xavier, que ocorreram em prazos diferentes após o desencarne dos espíritos comunicantes, né? O primeiro é o menino Rangel, que ele ficou conhecido como Tetel, que era assim como a família chamava. Eu trouxe a carta para ler para vocês. É a mais emocionante, então se eu chorar vocês ignorem, porque eu sou manteiga, né? Ele desencarna aos 3 anos, após a queda de uma bicicleta, né? E qual foi o tempo que ele demorou para escrever? 1 ano. Tá? Aproximadamente 1 ano, tá? A carta psicografada pelo Chico apresentava a caligrafia infantil e mencionava familiares próximos, como o avô Lico e a tia Gilda. A mãe do Rangel relatou que antes da leitura da carta, um médium ao lado do Chico comentou que o filho estava presente e escrevendo com a ajuda do avô, que foram informações confirmadas na mensagem. O caso do Tetel está no livro As Mães de Chico Xavier. Tá? Para quem já leu, tem essa carta, tá? O professor Arthur Joviano, que ele desencarnou em 1934, e ele demorou cerca de 7 anos, né, para enviar. Ele era um educador renomado, ele teria se comunicado com a família por meio do próprio Chico. As cartas tinham referências específicas a eventos familiares, como aniversários, viagens planejadas, além de menções a membros da família como Maria e Helena, né? Então, eu tive esse cuidado de trazer esses detalhes, que é o que eu trouxe. A gente busca isso na hora da carta. De quem ele está falando, se ele está trazendo algum detalhe que só eu conheço, só a família conhece, né? Porque é difícil receber uma carta de um estranho, das mãos de um estranho, a gente não sabe nem o que é que acontece nesse processo, né? O Maurício Henriques, né, desencarnou em 73 em Goiânia, ele demorou menos de 6 anos. Ele foi morto acidentalmente pelo seu amigo José Divino Nunes, está no filme, e essa carta ela foi usada para absolver o amigo, porque a arma disparou e a mãe, né, ficou ensandecida com a morte desse filho e culpando o amigo, né? E a arma dispara acidentalmente, e essa foi a primeira psicografia usada no meio jurídico para absolver, né, alguém que estava sendo acusado ali de um assassinato, né? Estou preocupado com o horário. Né? E tem o William, que desencarnou em 1941, né? É aproximadamente 1 mês, tá? Ele era o 4º filho de Aníbal e Adélia Figueiredo. Ele nasceu em Belo Horizonte em 1924. Aos 17 anos ele ingressou no exército. Ele ficou doente por conta de um calo infeccionado. Então, olha que interessante, né? A gente pode desencarnar por qualquer motivo mesmo, né? Então, por conta de um calo, depois vira uma gangrena, né? Ele acaba vindo para o desencarne em setembro de 1941, tá? E aí ele consegue depois mandar essa carta, né? Aqui é o Chico numa sessão de psicografia, acho que muita gente já viu, né? Fotos do Chico psicografando, né? E aí eu trouxe para vocês como exemplo a Clara Nunes, né? Que eu citei no início, né? Ela foi considerada uma das maiores intérpretes do país no tempo, né? Eu não cheguei a conhecer, eu acredito que muita gente aqui conheceu, né? Ela morreu aos 40 anos em 1983, eu não tinha nascido, foi o ano que eu nasci. Após uma mal sucedida cirurgia de retirada de varizes, ela teve uma reação alérgica ao componente do anestésico, né? Ela ficou 28 dias internada na UTI da Clínica São Vicente e ela não resistiu, né? Aí em 1984, um ano depois praticamente, né, em setembro, já tinha passado de 1 ano, né, um pouco mais de 1 ano, a irmã da Clara Nunes, né, Maria, ela foi até o Chico para receber uma carta da irmã, né? Ela conta num trecho da carta que foi recebida pelos seus pais Manuel e Amélia, e os 3 abraçaram-se com muita alegria, né? Então ela dá detalhes, né? Deixa eu ver, acho que aqui são só algumas. Eu vou falar isso agora, depois, eu ia deixar para depois.
Sobre a vida e a espiritualidade da Clara Nunes, né? Ela gravava muitas músicas que tinham, que na Umbanda eles chamam de pontos, né? Que é os cânticos, algumas questões de referência aí da Umbanda, né? E quando ela gravava as músicas dela, ela pedia permissão para gravar essas músicas, por quê? Ela entendia que os cânticos da Umbanda e tudo aquilo que a Umbanda dizia eram questões muito bonitas sobre a vida, né? Então ela queria passar isso para as pessoas, né? Ela não queria que aquilo ficasse somente no poder de quem era frequentador da Umbanda. O que ajuda também a gente tirar um pouco dessa coisa do preconceito, né? Dos nossos irmãos, né? Que também são espiritualistas, né? E tem um trabalho aí ligado com a espiritualidade, né? Ela era considerada filha de Yansan, se vocês me perguntarem, eu não sei, tá? Eu não fui a fundo. Ela tinha um profundo respeito e por isso ela também era respeitada pelo pessoal da Umbanda, né? Ela tinha, eu falei da ligação com a Umbanda, as músicas dela falavam muito de continuidade da vida, né? E sobre a questão da travessia, né? E ela e o marido Paulo César Pinheiro, que eu acho que ele foi famoso na época, não sei se ele era empresário, mas ele era conhecido no meio artístico, né? Eles sonhavam em ter um filho que não chega, né? Eles não conseguem. E ela faz uma referência a isso também na carta, né? E ela se manteve dormindo por um tempo que ela não soube precisar, tá? O corpo dela não ia retornar à vida normal e por isso ela é convidada a deixar o corpo. Eu trouxe isso também por conta disso, gente. Outro dia, lendo o livro do Gabriel Martins, que o Newton psicografou, tem um momento que o Gabriel traz isso ali, né? Que muitas vezes a pessoa, no momento que ela está em coma, ela está ali presente. Ela acompanha o corpo, ela acompanha a visita de familiares, ela consegue visitar os planos espirituais, o plano espiritual e voltar. E aí, em alguns casos, essas pessoas elas têm permissão para escolher se elas querem voltar ou não. Olha o respeito que o plano espiritual tem por nós, né? Ainda assim, o nosso livre-arbítrio é levado em consideração. Mas existem alguns casos que não têm essa possibilidade, porque já estava escrito, né? É o momento de retorno mesmo, né? Então não tem como a gente retornar. Tem casos que a pessoa ela pôde ter ficado mais tempo? Tem casos assim. Se não me engano, acho que era Edith Mangatti que me contava no grupo de estudos, que tinha um caso que acho que era, se não me engano, era verídico, de um cara que ele tinha a escolha entre vir numa família muito humilde ou numa família de maior condição. Enquanto todo mundo acreditava, né, do plano espiritual, que ele ia escolher vir mais pobre, mais humilde, depois evoluir e ficar com mais dinheiro, ele escolhe vir numa família com condições. Só que aí ia chegar lembra disso? Ia chegar um determinado momento da vida dele que ele ia mudar, ele ia inverter essa condição, né, para aprender, né? Ele tinha um momento de aprendizado. Só que esse homem, quando ele chega aqui, ele cai nessa família com condições, ele ajuda tanta gente, ele emprega tantas pessoas que a espiritualidade começa a entrar num conflito ali, e agora? Né? Foi dito isso, e a espiritualidade maior fala, não, ele vai se manter assim, porque se a gente faz isso com ele agora, né, ele muda a posição dele, ele deixa de ter condições financeiras, ou a gente traz ele de volta, quantas pessoas não vão sofrer? Então, olha que legal o quanto que a espiritualidade leva em consideração muita coisa, né? Então, por isso... Pode falar. É que ele estava fazendo tão bem o uso do dinheiro que ele tinha, que não tinha necessidade dele voltar a ser pobre, né? Sim. Aí não, ele está fazendo bom uso, então vamos deixar. Vamos manter, exato. Para ele ajudar mais pessoas. Exato. Então isso prova o quanto que a espiritualidade ela está de olho na gente e tudo depende do quê? Das nossas ações, né? Então algumas questões, tudo está muito cravado, tem que ser assim? Não, né? Porque outras coisas vão sendo levadas em consideração, né? Deixa eu ler a carta dela para vocês entenderem do que eu estou falando. Que aí depois da carta eu explico algumas questões, né? Querida Maria, eu pressentia que o encontro através de notícias seria primeiramente com você. Maria era a irmã dela, né? Somente você teria suficiente disposição para viajar de Caetanópolis até aqui, no objetivo de atingir o nosso intercâmbio. Descrever-lhe o que se passou comigo é impossível agora. Aquela anestesia suave que me fazia sorrir se transformou numa outra espécie de repouso que me fazia dormir. Sonhava com vocês todos e me via de regresso à infância. Cantava, era uma alegria que me situava num mundo fantástico.
Melodias e cores, lembranças e vozes se mesclavam e eu me perdia naquele êxtase desconhecido. Não cuidava de mim. Lembrava-me dos que ficaram, mas ainda não sabia que a mudança seria definitiva. Conte ao nosso querido Paulo a minha experiência. Todos os dias, no descanso, ignorando o que vinha a ser tudo aquilo que se me apresentava à imaginação, por fantasia que desconhecia como deslinhar. Peço a você solicitar ao Paulo que me perdoe se lhes transmito as presentes notícias com a fidelidade possível. Acordei num barco engalado de flores, seguida de outras embarcações nas quais muitos irmãos entoavam hinos que me eram estranhos. Hinos que o amor por Iemanjá era a tônica de todas as palavras. Os amigos que me seguiam falavam de libertação e vitória. Muito pouco a pouco me conscientizei e passei de euforia ao pranto de saudade, porque a memória despertara para a vida. Na retaguarda e o nosso Paulo se fazia o centro das minhas lembranças, das minhas recordações. Queria-o ali, naquela abordagem maravilhosa. Olha o amor que ela sentia por esse marido, né? Pois os barcos se abeiravam de certa praia encantadoramente enfeitada de verde nas plantas bravas que a guarneciam. Quando o barco que me conduzia ancorou suavemente, uma entidade de grande porte se dirigiu a mim com paternal bondade e me convidou a pisar na terra firme. Ali estavam meu pai Manuel, a nossa mãezinha Amélia. Os abraços que nos assinalavam, as lágrimas de alegria, pareciam sem fim. Era muita saudade acumulada no coração. Ali passei ao convívio de meus pais e os meus guardiões retornavam ao mar alto, quer dizer, o barco retorna e ela fica com os pais. Retornei à nossa vida natural e em companhia do meu pai Manuel pude rever você e os irmãos todos. Comovendo-me ao abraçar a nossa Valdemira, que me pareceu um anjo preso ao corpo. Querida irmã, não disponho das palavras exatas que me correspondam às emoções. Peço a você reconfortar o nosso Paulo e dizer-lhe que não perdi o sonho de meu filhinho que nascesse na terra, de nossa união e nosso amor. O futuro é luz de Deus. Quem sabe virá para nós uma vida renovada e diferente, na qual possamos realmente pertencer-nos para as mais lindas realizações. Você diga ao meu poeta e meu beletrista querido que estou contente por vê-lo. A cigarra, por vezes, canta com tanta persistência em louvor de Deus e da natureza que se perde nas cordas que se coordenam a cantiga caindo ao chão. O meu coração da vida física não suportou a extensão das melodias que me faziam viver, e uma simples renovação para o tratamento justo me fez repousar nas maravilhas diferentes a que fui conduzida. Então, ela vai trazendo um pouquinho dos motivos, né? E até com muita poesia, né? Como ela tinha belas canções, sempre muito ligada a poesias e tal. Então, a carta dela parece uma poesia mesmo, né? Espero que o nosso Paulo consiga ouvir-me nestas letras. Agradeço a ele as atitudes dignas, que me acompanhou até o fim do corpo, tanto quanto agradeço a você e às nossas irmãs e irmãos o respeito com que me honraram a memória, abstendo-se de reclamações indébitas junto aos médicos humanitários que se dispuseram a servir-nos. Querida irmã, continue com o nosso grupo em Caetanópolis. O irmão José Viana e o Dr. Borges estão conquistando valiosas experiências. Muitas saudades e lembranças a todos os nossos. E para você, um beijo fraternal com muitas saudades da sua Clara. Então, ela percebe o contexto, né? Ela fala um pouquinho sobre o que ela viu ali no plano espiritual, como ela foi recebida. Ela não deixa de trazer, né, palavras de conforto para o marido, principalmente, né, e para a família, né? E ela ainda diz que ela consegue acompanhar algumas coisas que estão acontecendo aqui. Então isso é muito gostoso. Faz a gente realmente entender que a vida realmente continua, né? Que não é finito e que as pessoas elas estão lá, mas elas ainda continuam tendo esse cuidado com a gente aqui, né? Continuam vivendo com a gente aqui, né? Apesar de tanta coisa. E a carta do
do João Hélio. O João Hélio, ele foi um garoto que ele foi arrastado em Realengo, no Rio de Janeiro. Eu acho que todo mundo deve se lembrar dessa história, né? Eu vou ler a carta dele para a gente até comparar com relação à da Clara Nunes. A Clara, ela passa por essa questão na cirurgia, tem o desencarne, ela não fala nada sobre os motivos do porquê ela voltou. Ela, é uma carta tranquila, poética, com saudade, né? E o João Hélio, ele escreve, não é uma carta do Chico, essa é a única carta que eu trouxe que não é do Chico, tá? E até na internet tem uma briga ferrenha dos médiuns que psicografaram. Acho que alguém colocou o nome de um médium, aí o médium que psicografou reclamou, então eu não vou entrar nessa seara, tá? Mas a carta, ela é real, né? Que eu não sei se eu coloquei a foto dele aqui, né? No dia 7 de fevereiro de 2007, durante o roubo de um carro, o menino João Hélio Fernandes não conseguiu sair do veículo e foi arrastado por 7 quilômetros no Rio de Janeiro, né? O que ele disse? Nasci na Gália no ano de 22 e desencarnei na Líbia no ano 20 da era cristã. Eu fui um oficial da Legião dos Leões que estava na Líbia, na Núbia. Como governador de Alcatrim, me comprazia atrelar na minha biga, puxada por 2 cavalos ferozes, crianças, homens, mulheres, novos, velhos, todos eram puxados através da estrada seca e pedregosa daquela região da África. Os corpos se despedaçavam e eu era exaltado pelos meus pares. Morri em combate com tropas egípcias e me deparei em uma região de treva profunda. Talvez uma caverna. Muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado de total animalidade por 1500 anos, quando os servos de Maria me resgataram. Sendo levado a outro plano, fui aos poucos tendo o meu perispírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos. E compreendi os horrores que cometi. Que tristeza, Deus, por 300 anos permaneci em preparo para a reencarnação. 300 anos. Então, olha o tempo que ele levou para poder voltar, né? E permaneci em preparo para a reencarnação e pedi a graça de receber por desencarne o mesmo destino dado por mim aos outros. No ano do Senhor de 2001, após busca incessante por quem me recebesse por filho, um casal, tiranizado por mim, aceitou. Então, as pessoas que ele mesmo causou muito sofrimento aceitaram recebê-lo como filho para que ele reencarnasse, né? E ele pediu para que ele sofresse o mesmo tipo de desencarne que ele provocou para tanta gente, né? Aí ele fala, né? Reencarnei. Agora, em comoção generalizada, como o irmão Joãozinho, desencarnei e agradeço ao Pai de ter atendido dando este destino, nem igual ao que dei às minhas vítimas. Estou em paz, estou na luz, resgatei um pouco do meu passado, outros momentos virão, eu confio em Deus. Titus Aélios João Hélio. Então, percebe? É uma carta curtinha, e aqui ele explica os motivos do desencarne, por que ele foi arrastado pelo carro, por que ele passou por tudo aquilo, né? Então, isso mostra que Deus não castiga a gente, né? Tudo o que vai nos acontecendo tem a ver com aquilo que foi plantado. A gente vai deixando sementinhas no caminho e elas vão brotando, né? Se são sementes boas ou não, saudáveis ou não saudáveis, depende da gente, depende do nosso exame de consciência, né? É possível voltar e rever essas plantinhas, essas sementes? É, né? A gente pode arar essa terra e replantar o que foi plantado lá atrás, né? Sempre é possível, né? E para terminar, porque eu já estou no final, eu vou ler para vocês a carta do Rangel, né? Que é o Tetel. A família morou em Pedro Leopoldo, na cidade do Chico, por um tempo, né? A mãe hoje é uma professora aposentada, ela é palestrante. E eu trouxe também para comparativo, né, essa carta, que é o encerramento da palestra. E para a gente conseguir entender que cada um é individual. Deus olha para a gente, cada um, de uma maneira, com aquilo que a gente plantou nas outras vidas, com aquilo que a gente está plantando nessa encarnação, e o quanto que a gente está entendendo os motivos de estarmos aqui e os motivos de estarmos passando por dor, por dificuldades, né? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, que eu trouxe uma parte do livro.
Então, a mãe conta, né, que ela se sentiu culpada porque a bicicleta quebrou, né, era uma bicicleta menor, então a babá e ele pegam uma bicicleta maior, e era comum naquela época as babás darem voltas nos quarteirões e tomar sorvete com as crianças e tal, né. Então, ela fala, né, sobre a carta, que o Dr. Bezerra de Menezes, com sua extrema bondade, numa noite mandou um recado para mim. Seu filhinho está aqui, está de volta. Realmente ele foi aí para ficar pouco tempo. Ele está estudando para escrever em breve. Quando eu voltei, um ano depois, o Chico disse: o teu filhinho vai te mandar uma mensagem. E mandou. E aí foi nesse momento que tinha um médium vendo que o filho estava ali, que o avô estava ajudando o garoto a escrever a carta, né? E ele diz o seguinte: querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia, com vovó Lia, sou eu, o Tetel. Estou aqui com meu avô Lico e com minha tia Gilda. Vovô, me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Estou vendo tia Lé e nosso amigo Sérgio, e vovô me diz que um menino educado não deve esquecer os amigos. Papai Aguinaldo e mamãe Célia, venho pedir para não chorarem tanto por mim. Mamãe, eu já estava doente quando falava e brincava com a cota. Depois bati com a cabeça no chão, mas fiquei forte. Mas a cabeça ficou pesada, e você lembra a noite em que chorei com dor de cabeça, doendo? Vi que papai ficou assustado, e depois lembro que... Perdão, gente, eu fico emocionado. Vi que papai ficou assustado, e depois lembro-me que saí carregado do quarto. Depois, nada mais vi. Ficou tudo tão escuro. Depois, ouvi o papai me chamar, meu filho, meu filho. Quis responder, mas não consegui. Acho que dormi muito. Quando acordei, estava perto de mim uma moça que me pedia para não chorar e chamar a ela de minha tia Gilda. Depois, o vovô Lico veio ao lugar onde eu estava e comecei a chorar, pedindo a ele para me levar para casa. Ele me abraçou e me disse: Rangel, você não é um rapaz da moleza. Não chore assim, pois estamos em casa. Procurei obedecer, mas estava com muita saudade de Aguinaldinho e Mariana, do papai e da mamãe, da Cota e da vovó Lia, da vovó Dite, do vovô Totone, da tia Lé, do tio Neca e da tia Maria, mas não queria falar nisso porque o meu avô e a minha tia se mostravam tão bons para mim. Muitos dias se passaram e vovô Lico me levou lá em casa. Papai, você estava pensando por que não me havia levado aos passeios com os meus irmãozinhos e chorava. Expliquei que era muito doente e que você e mamãe não podiam sair sempre comigo. Não chore mais, meu pai, pensando que eu ficasse triste. Eu ficava sempre alegre e esperando. Aqui o vovô Lico me disse que eu não fui para nossa casa para ficar muito tempo e que a minha cabeça não persistia, pesava muito. Estou dizendo isso para o meu pai e a mamãe não ficar preocupados. Papai Aguinaldo, o vovô Lico pede para você não desanimar com o serviço, não deixar a tia Bete, que era a secretária dele, desmarcar os pacientes, desmarcar as consultas. Papai, se eu estivesse aí com a boca doendo, você me trataria, pois os meninos e a gente grande que o procuravam, conforme eu penso hoje, são como eu mesmo. Já vi você falando com a vovó Dite que está desanimado. Não fica assim. Eu estou vivo e vou crescer. Então imagine esse menininho falando isso para a família, né? Estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho e ao carinho da mamãe que não morri. Vou aprendendo muitas coisas e muitas lições para saber escrever melhor. Mas já estou mais adiantado do que Mariana e creio que Aguinaldinho ficará satisfeito. Papai e mamãe, vovó Lite e a tia Lé não posso escrever mais, porque fiquei cansado de fazer letras. Mas quando eu puder, voltarei. Estou com muitas saudades e isso, vovô Lico me disse que posso escrever. Muitos abraços para os meus irmãos e digam a eles que Tetel não desapareceu. Mamãe Célia, estou feliz com a fé que as suas preces me oferecem. Papai Aguinaldo,
peço para que o seu coração esteja sorrindo. Vovó Lia, abraça todos por mim. E para o meu pai e minha mamãezinha, meus beijos do filho que lhe pede bênção, Tetel, que é o Rangel Diniz. Né? Então, olha a riqueza que esse garotinho consegue passar para os pais sobre o plano espiritual, que ele ainda vai crescer, sobre a saudade que ele está da família. Né? Então, percebem? A gente tem aqui o nosso livre-arbítrio, a gente pode plantar muitas coisas. Quando a gente volta para casa, a gente tem muitos caminhos para percorrer. Né? A gente sabe sobre zonas umbralinas, a gente sabe sobre o hospital espiritual, que a gente é socorrido e fica ali, e depois estudo, trabalho, e aí tudo é uma questão que demanda tempo para o retorno, para escrever, ou para o retorno para a vida física mesmo. Né? Então, como é difícil para a gente ter esse entendimento, né? Ainda mais que tivemos o véu do esquecimento, porque a gente sabe de tudo isso. Todos nós que estamos aqui, nós sabemos de cada detalhe, né, sobre a psicografia, sobre o plano espiritual, sobre o retorno para cá e o retorno para casa mesmo, né, que é a nossa casa mesmo, que é o plano espiritual, são as colônias, né, e o nosso movimento de evolução. Só que a gente esquece justamente para evoluir, para aprender, né, e crescer sempre. Tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido, com as comparações das cartas, trazer um pouquinho para vocês como que funciona a questão do livre-arbítrio, o respeito por cada um de nós e o quanto que nós somos únicos para Deus. Né? Aqui neste mundo, no plano físico, a nossa digital, a nossa codificação genética, ela é única. Né? Ninguém tem isso, né? Como nós. E para Deus, né, na nossa vida, mesmo física ou mesmo na vida espiritual, nós somos únicos. A gente é muito amado, tenha certeza disso, né? E tudo que acontece não por castigo, né? Mas por colheita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou fazer a oração final para a gente encerrar, que eu já passei muito da hora. Senhor da vida, agradecemos por este momento de luz, em que pudemos refletir sobre as vozes que ecoam, trazendo consolo, esperança e ensinamento para tantos. Que possamos acolher com humildade e discernimento cada mensagem, cada carinho de tantos familiares, né, dos nossos irmãos desencarnados. Lembrando que a vida sempre continua e que o amor nunca morre. Vamos agradecer também aos benfeitores espirituais, aos médios que se colocam a serviço do bem e àqueles que no mundo espiritual nos estendem suas mãos invisíveis, mas sempre presentes em vibrações e ternura. Que ao sairmos daqui hoje, a gente leve conosco a certeza de que a morte não é fim, mas uma porta para novas jornadas. Vamos ficar com o Senhor, que Ele nos ilumine sempre e que os nossos passos sejam sempre guiados por Ele e pela espiritualidade maior, e que nos consolem os corações e os corações mais aflitos, e que a paz esteja com a gente e se faça em nós através de todos nós e de toda a espiritualidade maior, que assim seja.